Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Estão felizes? Estão meio quietinhos hoje? Quem estava aqui na mesa de comunhão ontem? É muito engraçado as mesas de comunhão, né? O povo no dia seguinte fica com ressaca. Complicado, era para chegar mais pilhado aqui, gente. Não, Gorete, mais pilhado aqui, né? A gente foi ontem sacudido, né? Recebemos uma surra boa de Jesus, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Paz, eu estou pregando quase todo dia, eu estou feliz. Amém. Mas a inspiração dessa mensagem hoje foi com um fato que aconteceu comigo ontem, no meio da palavra, e aconteceu domingo também. Domingo, quando eu terminei o culto aqui, né, a palavra, que eu pisei no último degrau ali, aliás, no primeiro degrau aqui, o meu óculos, ele voou do meu rosto assim, foi para lá no chão, e quebrou a perninha aqui, né? Aí, né, o que a gente faz? O bom brasileiro, sabe? Existe assim um espírito bondoso chamado Bonder. Aí a gente colocou uma super bonderzinha ali, né? E aí a gente se acostuma com aquilo que geralmente seria provisório, né? Aí Deus falou assim, nada disso. E aí num dado momento aqui, quem estava aqui viu, né? Que quando eu fiz alguma coisa assim, o meu óculos caiu aqui e quebrou de novo. Aí nós, como bom brasileiro, se não é super bonder, é durex. Mas Deus me deu uma palavra a respeito disso, sobre visão, sobre a questão de ver e ter visão, né? Tudo deu. Eu estou que nem o Bertelli. Quem conhece o Bertelli sabe o que eu estou falando. Deus fala em tudo, Deus fala com tudo, usa a gente em tudo, né? Mas o mais interessante foi que depois que eu desci, né, o irmão daí que estava aqui falou assim, pastor, sabia? Não, a Kátia falou assim, você sabia que você acabou de ganhar um óculos novo? Eu falei, mas tão rápido assim? E ganhei, gente, um óculos novo. Mas como bom brasileiro, né? Não fui lá buscar meu óculos novo. Mas glória a Deus, gente. Repete assim comigo. A imagem que eu acredito vai determinar o futuro que viverei. Em quem você tem acreditado? Em quem você tem acreditado? Vamos abrir a palavra aqui. Vamos pegar um texto base, Números 13. Deus está levando a gente para dimensões extraordinárias, gente. Eu tenho sentido isso. Você tem, Diego? Quem tem sentido isso? Amém. Cara, nós vamos voar, mano. Chegar um dia aqui que nós vamos ter que fazer ele ponto aqui pro seu, nós vamos chegar voando aqui. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, aliás, Gênesis não. Eu amo Gênesis, vocês perceberam que eu estou me aprofundando muito em Gênesis? Eu tenho umas palavras boas ainda de Gênesis. Número 13, versículo de número, deixa eu ver se eu acho, que essa palavra saiu agora aqui, número 30, vai, vamos a partir do 30. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, é só olhar para frente. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, olha só, ele era nordestino, subamos e possuamos a terra. Jesus me perdoa. Certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Estou quase engolindo a Bíblia aqui. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak,
são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios o quê? Olha que interessante, olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vamos continuar. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Meu Deus, que povo! Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Senhor, a tua palavra acabou de ser revelada, de ser pronunciada, de ser proclamada sobre esta casa profética, esta casa apostólica, esta casa paterna, esta casa de oração, Senhor, e a tua palavra vai surtir um grande efeito hoje no nosso mundo, Senhor. Seremos habilitados, Senhor, não a ver, mas a ter visão, Senhor, uma visão de águia, que vai fazer com que nós adentramos, Senhor amado, em terras prometidas que ainda não chegamos, Senhor Jesus. Nós cremos, nós profetizamos isso, Senhor amado. Sairemos daqui como desbravadores do teu reino, Senhor Jesus. Seremos, Senhor amado, conquistadores da terra prometida, das nossas terras prometidas, Pai amado, que emana leite e mel, Senhor Jesus. Nós somos um povo próspero, um povo abençoado, um povo bendito, Senhor amado. Nós somos teus filhos, nós somos os teus gerentes. O Senhor nos determinou poder, autoridade, domínio sobre esta terra, Senhor amado, e não haverá nenhum tipo de gigante que vai fazer nos parar, Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui agora estabelecer algumas coisas aqui. O que você acha que é visão? Visão é o maior dom que Deus deu para nós. Não é a vista, mas sim o dom da visão. Por quê? Ver, presta atenção, ver é uma função dos olhos. Repete comigo: ver é uma função dos olhos. Mas visão, fala, mas visão é uma função além dos olhos. Você sabia que aqui, ó, na verdade, isso daqui, aqui na verdade são lentes da nossa visão. A visão está aqui. Sabia disso? Que engraçado, né? Porque os olhos são limitados. Você percebe que você não consegue enxergar o que tem aqui depois dessa parede preta? Olha a igreja da... Meu irmão, você frequenta a igreja da parede preta. Coma cuidado. Jesus te pega na parede preta. Você não consegue enxergar ali, mas a visão... A visão só precisa de uma revelação. Está dando para entender aí, gente? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus com esse povo caladinho? Então ver é uma função dos olhos, mas a visão é uma função além dos olhos. Os seus olhos são limitados pela sua vista, mas a visão não tem limites. Olha que bênção, a não ser a sua própria imaginação. Seus olhos o limitam no presente, mas a sua visão abrange todo o seu futuro.
Você pode estar olhando aqui um caos, meu irmão, mas lá na frente, mas Deus já preparou, sabe o quê? Um oásis lá na frente, uma terra prometida lá na frente. Quem está comigo aí? Agora, olha que interessante, a palavra visão, em hebraico, a palavra Shazon. Shazon, que significa revelação. Olha só que interessante, Shazon também significa sonho profético. Aquilo que Deus mostra antes de acontecer. Olha que legal, visão é uma coisa que você já está enxergando antes de acontecer. Você percebe que está muito ligado com fé? Amém? Ou seja, visão não é a imaginação humana, é Deus revelando o futuro ao seu coração. Glória a Deus. Visão não é revelação humana, é Deus, o quê? Revelando o futuro ao seu coração. Será que você está entendendo o que nós vamos falar aqui hoje? Amém? Agora, então chegamos à pergunta: o que é visão então? O que é visão? Visão, repete comigo, visão é a capacidade de ver além daquilo que os nossos olhos podem ver. Nós não fomos criados para ser guiados pelos nossos olhos, gente. Porque se a gente for guiado pelos nossos olhos, a gente para no primeiro monte. Porque se nós formos guiados pelos nossos olhos, a gente para na primeira dificuldade. A gente para na primeira circunstância. Porque eles veem apenas o que é. Mas se você viver pela sua visão, a sua visão vê o que pode vir a ser. Repete comigo, visão. Agora mais forte, visão. Agora quem jantou, visão. É quando o céu invade a mente. E a mente começa a pensar como Deus pensa. Eu ando pilhado, mano. Você sabia que eu já vejo uma nova igreja aqui sendo construída? Isso porque a gente nem comprou aqui ainda. E vai ser tão violento que a gente vai ter que preparar ele, ponto. Isso é visão, mano. Você está entendendo? Olha para a sua vida hoje e não olha as suas circunstâncias. Olha para a sua vida hoje e fala assim: isso daqui é um estágio, isso daqui é uma passagem. Fala assim comigo, ó: deserto não é lugar de habitação, é lugar de passagem. Então arranca esse ar-condicionado do deserto que você se acomodou. Uma visão. Eita, aleluia. Gascou. Fabão. Uma visão, repete comigo. Uma visão sem ação é somente um sonho. Uma ação sem visão é um passatempo. Uma visão com ação transformará a sua vida. Ah, meu Deus! Vamos entrar nesse diálogo, gente. Nós temos uma terra prometida a ser conquistada. Vamos ao conceito de fé agora. Ora, a fé, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não. A palavra fé no grego é a palavra pistis. Confiança absoluta, convicção interior, entrega total. Não é um sentimento, é um posicionamento. Fé não é um sentimento, fé é um posicionamento. Parece que vocês estão meio desligadinhos ainda, né? Mas não faz mal, eu prego para mim. Amém? Vamos para o Números 13:33. Moisés enviou 12 espias. Eu já li, né? Li. Moisés, então vamos só parafrasear, né, o texto. Moisés enviou 12 espias para examinar a terra prometida. E antes de entrar nela,
os espias viram uma terra rica em quê? Em abundância, leite, mel, uvas. Só que tinha o quê? Gigantes. E quando eles voltam, os seus relatórios eram contraditórios. O que 10 homens falam? Qual foi o relatório de 10 homens? Negativo. 2 deram um relatório positivo. Olha só, como sempre as coisas boas sempre estão atrás. Por quê? Porque ainda nós estamos cauterizados com mente de escravidão. Porque nós estamos cauterizados com mente de vitimismo, com mente de coitadinho, ou com mente, sabe do que? De zona de conforto. Meu Deus. Ignorar a gigante não foi o que fez os relatórios serem considerados bons ou ruins. Eu vou repetir: ignorar os gigantes não foi o que fez os relatórios serem considerados bons ou ruins. Gente, hoje, olha, você percebe que todas as quartas-feiras você está sendo ativado? Que todas as quartas-feiras você está recebendo como se fosse uma patente, como se fosse uma autonomia para você continuar a sua caminhada? Então até a postura de você ouvir a palavra tem que ser diferente. Você não está ouvindo aqui uma historinha, você está ouvindo aqui a palavra de Deus, que é mais viva do que você. Então se você não se posicionar, não ouvir a palavra, vai embora. Porque você não veio aqui perder tempo, mas você veio aqui ser habilitado. A palavra de Deus é viva, e a gente não pode fazer da palavra de Deus uma palavra comum, ou uma historinha de gibi. A palavra de Deus, ela nos habilita. A palavra de Deus, ela nos transforma. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus nos coloca em outra fase. E por mais que você já leu esse texto várias vezes, esse texto tem um espírito de profecia, que vai fazer com que esse texto se encaixe exatamente no que você está vivendo hoje. Ignorar os gigantes aqui não foi o que fez os relatórios serem considerados bons ou ruins. Todos os 12 espias reconheciam a existência de gigantes, gente. Mesmo os 2 espias cheios de fé, Josué e Caleb. Uma vida de fé e colheita não implica ignorar o óbvio. Escuta, fé não nega a realidade. Fé não nega a realidade, mas afirma a soberania de Deus sobre a realidade. Algumas pessoas, Fabrício, pensam que reconhecer um problema significa admitir, como que eu posso dizer? Admitir a dúvida. Ideia incorreta. Paulo certa vez reconheceu que Satanás estava dificultando as coisas. Tem lá em Tessalonicenses, não sei aonde, está na Bíblia, mas é Tessalonicenses. Pedro falou de um adversário, não foi isso? Não foi? Quem era esse adversário? Jesus em Mateus não agiu como se Satanás não existisse. Ignorar um câncer, um fracasso financeiro, um casamento problemático não desfaz o problema, gente. É preciso admitir que algo existe antes de confrontá-lo com sucesso. O pecador nunca vai estar de fato convertido até admitir a sua necessidade de perdão, de restauração. O batismo com o Espírito Santo vem apenas para aqueles que perceberam que estão vazios. Todos os 12 espias tinham fé. Tinha, sabia? Ô pastor, que heresia, como que é herege agora? Que heresia. Sim, todos os 12 espias tinham fé. Mas houve uma diferença, 10 tinham fé em gigantes e 10 tinham fé em Deus. 10 tinham fé em gigantes e 2 tinham fé em Deus. Você sabia que você nunca vai sair do seu quesito fé? A sua fé pode ser negativa também, sabia? E tem pessoas que têm mais fé negativa do que fé positiva. Tem mais pessoas que acreditam mais que o diabo é poderoso para destruir a sua vida do que um Deus que pode ser poderoso para trazer vida e vida em abundância sobre a sua vida.
Rapaz, como eu fico doido quando a gente começa a aconselhar uma pessoa e a gente vai falando, mas Jesus, Ele cura, mas Jesus vai fazer a coisa. Não tem mais jeito. Ai meu Deus, dá uma vontade, sabe? Ô Jesus, dá vontade assim de fazer assim, Senhor, isso, pega. Dá vontade de falar assim, poxa, então vamos fazer então uma oração para Deus te carregar, Senhor. Libera um AVC agora, um ataque cardíaco agora. Aí ninguém quer, não. Que não tem mais jeito? Que sentido faz se você fala que não tem mais jeito a sua vida? Quando você fala que não tem mais jeito a sua vida, sabe o que você está fazendo? Você está negando a Deus. Você está negando a semente que está dentro de você. 10 voltaram se queixando. Você viu o tamanho daquele gigante? Só que Josué e Caleb, cara, voltaram lambendo os lábios. Você viu o tamanho daqueles cachos de uva? Quem é você, crente? Começa a se deliciar das promessas do Senhor. Começa a se deliciar daquilo que o Senhor já tem preparado para você. Aquilo que os seus olhos não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que ainda não penetrou no seu coração. É o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. E enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Ah, meu Deus! Sabe o que eu resumo dessa passagem? 10 era gafanhoto. Não é porque eles não falaram, nós somos gafanhotos. Somos gafanhotos perto deles. Só que tinha 2 que era exterminador de gigante. Eu estou acompanhando um pastor no Instagram, ele chama Pastor Marreta. Já viu? Então, 2 era matador de demônio. 2 era matador de demônio. Quem é matador de demônio aqui? Você é gafanhoto ou matador de demônio? Cadê os exterminadores de demônio? Golias, tu vens contra nós com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti, em nome do Senhor. Eu tenho algo para dizer para você. A visão não muda o gigante, muda você diante do gigante. A fé não diminui o obstáculo, ela aumenta a sua postura diante dele. A forma que enxergamos as coisas nos revela se agradamos ou não a Deus. A forma que nós enxergamos as coisas, nós começamos a colocar Deus no lugar que Ele é na nossa vida, se Ele é grande ou Ele é pequeno. Quem está comigo? Sabe de uma coisa? Quem não tem visão dá importância aos seus problemas. Quem tem visão fala sobre suas possibilidades de sucesso. Se isso aqui se encaixar com você, vai glorificando, meu irmão. Vai pelo menos fazendo um barulho aqui nesse lugar. Quem não tem visão discute os seus obstáculos. Quem tem visão fala de oportunidades. Quem não tem visão fala de doença. Quem tem visão fala de saúde. Quem não tem visão fala como vítima. E como tem crente vitimista. Quem tem visão fala como vitorioso. Quem não tem visão tem mentalidade de escravo. Quem tem visão tem mentalidade de filho. Tem filhos aqui nessa noite, pelo amor de Deus. Então se expressa aí, cara. Eu não sou mais escravo do meu. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo
Ricatalabassore, xerebarabás. Ricatalabassore. Eu sou filho de Deus. Aleluia, repete assim comigo. A mentalidade define a realidade antes que a realidade se manifeste. A Bíblia é um livro de fotografias. Sabia disso? Eu vejo ela assim. A Bíblia é como se fosse uma janela também. Eu entro nessas janelas aí. Ó, Cátia, quase, ó. A Bíblia é um livro de fotografias, meu irmão. E como que funciona isso, Fabrício? Ela fornece uma fotografia de Deus, uma fotografia do diabo e a fotografia que tem de você. Você aceitará uma das 4 avaliações na sua vida. Vou repetir. Ela fornece uma fotografia de Deus, uma fotografia, eu falei mais, do diabo, e a fotografia que tem de você. O que você pensa de si mesmo? O que os outros pensam de você? E o que Satanás pensa de você? Ou o que Deus pensa de você? Os 10 espias disseram, em nossa opinião, somos como gafanhotos. Mesmo os gigantes acham que somos como gafanhotos. Agora, olha que interessante isso aqui. Eu pesquisei que a palavra gafanhoto no hebraico é a palavra shagav. Fala assim comigo, shagav. Sabe o que é a palavra shagav? Gafanhoto, shagav. Um símbolo de insignificância. Eles não eram gafanhotos, eles se perceberam como tal. Identidade distorcida produz destino abortado. Muitas pessoas a todo momento vira, sabe, mexe, solta a seguinte frase: eu não sou ninguém, não é? Eu já falei. Que mais? Eu sou um nada. Que mais? Fala aí. Só eu? Isso aí, eu não presto. Que mais? Sou um lixo. Por que eu nasci? Eu tenho quase certeza que muitos de vocês já falaram uma dessas frases que eu acabei de falar aqui. Sim ou não? E a pergunta é: será que Deus criou você então? Será que foi Deus que criou você mesmo? Para você ser um nada, um lixo? Será que Deus criou você? Foi Ele que te formou, que te projetou, que te fez? Responde, responde. Nossa, ninguém responde. Então você acha que Ele criou seres inferiores sem valor? Será que você entendeu a questão agora? O que diz lá em Gênesis 1:26? Falei ontem aqui inclusive, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Será que ser a imagem e semelhança de Deus é ser um nada? Imagem, eu falei ontem, a palavra teslim, que significa espelho. Semelhança é a palavra demut, que significa natureza. Ou seja, você foi projetado para refletir Deus e carregar a natureza de Deus. Você foi projetado para refletir Deus e carregar a natureza dele. Então quem é você? Um gafanhoto? Um ninguém? Um nada? Alguém que não vale nada? Tipo Deus cantando para você o louvor dos céus: você não vale nada, mas eu gosto de você. Não sei quem canta esse louvor, mas eu lembrei um pedaço.
E aí? Deus não cria mercadoria barata. O povo está quietinho hoje, né? Ei, eu estou falando que Deus não cria mercadoria barata. Você é criação dele, se alegra aí, cara. Você é valioso. Ele confiou tanto em você que colocou em você um propósito para através de você os sonhos dele se concretizarem, se materializarem nessa terra. Então se alegra aí, cara. Pelo amor de Deus, faz um barulho santo, pelo amor de Deus. E quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. E quando eu te vejo, eu me sinto cada vez mais semelhante a ti. Aleluia. Jesus. Sim. Só quero ver você. Só quero É isso. ter você. É isso. Só quero ter você. Eu só quero. Só quero ver você. Só quero ver você. Irmãos, haja de acordo com essa ideia. Viva de acordo com isso. Pare de diminuir a si mesmo. Ou você não conhece o Deus que você tem. Você tem a mente de Cristo. Dá para entender isso, cara? 1 Coríntios 2,16. Mas nós temos a mente de Cristo. Então você é brilhante. Aleluia. Diz em voz alta assim: eu tenho a mente de Cristo. Mais forte: eu tenho a mente de Cristo. Eu estou surpreso com essa maravilhosa mente funcionando em mim. Você não é gafanhoto. Você não é um coitado. Coitado é o diabo que já tem a sentença dele. A mente de Cristo significa percepção divina, raciocínio celestial. Não é apenas pensar sobre Deus, é pensar com Deus, com Deus. Uma vez eu vou falar aqui para vocês. Uma vez nas minhas crises, numa traumática situação que eu vivi, eu comecei a chorar diante de Deus. Chorei pra caramba. Parece que meu coração ia estourar, sabe? Eu dou uma chorada mesmo, não estou nem aí. Mas de repente, o Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Fecha a boca. E foi mal criado. Eu até dei um suspiro. Ignorante. Não falei isso para ele. Mas ele me deu uma travada assim, porque eu parei do nada, sabe? Eu estava chorando, sabe? Me vitimizando. Eu disse: mas Deus, eu estou chorando porque aquilo que eu estou chorando por aquilo que eu tenho vontade de ter. Sabe quando você fala assim: poxa, por que ainda não aconteceu? Quem aqui já chorou por isso? Né? E eu chorava, cara, porque, poxa, mais uma vez eu cheguei na cara do gol. Mais uma vez e não aconteceu. Sabe o que ele disse para mim? Cara, porque ele fala muito profundo comigo. E ele é duro. Ele é duro, cara. Esse negócio aí de ser manso, de ser assim, amoroso, ele tem as suas facetas. Aí ele falou para mim: tira sua mente daquilo que você não tem. Concentre naquilo que você tem. Meu irmão, uma chave aqui, eu coloquei até no grupo da minha família hoje. Enquanto a gente não valorizar enquanto a gente não valorizar o que nós temos, Deus não expande aquilo que nós queremos. Valorize aquilo que você tem, porque um dia você pediu aquilo que você tem e você alcançou.
E não foi o seu esforço, foi a vontade de Deus. Só que quando a gente começa a chorar por aquilo que a gente não tem, a gente está valorizando aquilo que Deus nos deu. Então, não faça isso. Se você desvalorizar aquilo que você tem, você nunca vai ter aquilo que você quer ter. Só sacadinha hoje, né? Quem está comigo? Posso ouvir um glória a Deus? Aí ali, algo explodiu no meu sistema de crença. Eu estava, sabe o que? Focando minha mente naquilo que me faltava, em vez daquilo que eu já possuía. O diabo, presta atenção no que eu vou te falar. O diabo rouba primeiro a sua atenção, antes de roubar a sua promessa. Ou seja, o diabo primeiro te distrai, para você perder o foco e você ficar sem a sua promessa. Quem está comigo? Fique em paz, porque haverá um tempo para você buscar o que não tem e o que lhe parece impossível. Porque aquilo que é impossível para Deus, aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Não existe nada que Deus não faça. Sabe por quê? Porque mesmo que não existe, Ele é o Deus Bará, Ele é o Deus da criação. Então Ele faz acontecer. Ele fala assim, a porta, Ele fala que existem portas que ainda não existem, mas eu construo para que elas sejam existentes. Nada é impossível. Ainda não chegou, pastora Cláudia, enquanto ainda não chega, tem uma receita. Comece a adorar. Não perca seu tempo. Sabe por quê? Adoração muda a lente da alma. Louvor abre o foco. Um oculista. Gratidão realinha a visão. O que eu acabei de falar? Se você conseguir repetir. Adoração muda a lente. Louvor abre o foco. E gratidão realinha a visão. Então, adore, louve e seja grato. Daqui a pouco, aconteceu. Adore, louve e seja grato. Com Deus não precisa enxergar. Fala assim, com Deus eu não preciso enxergar. Basta eu ter visão. Cara, essa palavra está te tocando aí? Essa palavra é para nós, sabia? Porque se você está achando assim, poxa, o irmão podia estar aqui. Não, Deus não é fofoqueiro. Enquanto você ficar querendo enxergar com a sua visão, pode ter certeza que você vai destruir a sua fé. Para de olhar para as fotografias do seu passado, as de ontem que Satanás insiste em querer te mostrar. Deus tem um álbum de foto de tudo que Ele já fez por você. Você não entendeu? Deus tem um álbum de fotos de tudo que Ele já fez por você, dos livramentos diários, dos seus avanços, do seu futuro, do seu amanhã, absolutamente de tudo. Então se alegre, igreja. Simplesmente louve.
de noite ou de dia. Olá! Erga suas mãos, sua bênção chegou. E comece a... Ele não está olhando, gente, aonde você tropeçou ontem, mas nos seus avanços, no seu comissionamento, no seu propósito. A falta de visão está destruindo o poder da igreja local. Isso que eu tenho percebido, paralisando o fluxo da fé, cessando o clima de louvor que Deus, intencionou criar em nossas casas, ao nosso redor, freando o fluir das águas, o fluir do Espírito. Muitos falam como murmuradores, em vez de falar como visionários em Deus. Repete comigo assim: nós não somos gafanhotos. Vê aí se você está sentado do lado de um gafanhoto. Se não tiver, quebra essa. Os 10 espias falaram sobre o tamanho dos gigantes, mas Josué e Caleb, eles conversavam sobre o tamanho das uvas. Meu Deus, os carinha tudo falando dos gigantes. Caleb e Josué era crente de verdade, gostava de comida boa e com fartura. Moisés, você não tem noção, cada gomo de uva dá para fazer 5 garrafas de vinho. Repete comigo: se eu sempre buscar o que está além do que eu já possuo atualmente, de novo, se eu buscar o que eu falei mesmo? Vocês estão me atrapalhando. Fala assim: se eu sempre buscar o que está além do que eu já possuo atualmente, eu vou deixar escapar a alegria do agora, a felicidade do hoje e o avanço do presente. Pronto, obrigado, Jesus. Ufa, eu achei que eu ia travar. Gafanhotos enfatizam o que está errado, ao invés daquilo que está certo. Gafanhotos amam falar sobre injustiças recebidas. Eles discorrem sobre como foram maltratados e como as pessoas não os compreendem, e como eles não são enxergados no Mevampenha. Eu não me sinto um nada aqui nessa igreja, é tão grande. Quem sou eu nesse lugar? Quem dança aqui é o Gleif Brown, né? Alguma vez você já viu um gafanhoto se levantar no meio de um grupo e dizer: mereço todo o crédito pelo meu fracasso? Absolutamente que não. Eles têm uma lista de pessoas responsáveis por aquilo que são gafanhotos. Que são gafanhotos, justificam suas derrotas. Só que hoje, mesmo que você chegou com um gafanhotinho, você vai virar um Caleb, um Josué da vida. Eles sempre têm uma desculpa para não vencer o diabo. De fato, às vezes eles até derrubam outras pessoas que estão caminhando e vivendo, buscando a vontade de Deus. O gafanhoto também faz isso. Eu não estou dizendo que é fácil, mas para liberar uma vida em comum, gente, é necessário abandonar a mentalidade de gafanhoto e adotar a mentalidade de um matador de gigante. Você deve preparar sua mente para a mudança hoje. Você percebe que a gente está falando nas pregações muito sobre isso, mentalidade? Você pode mudar.
Deus lhe deu o poder de escolha, o poder de dirigir seus pensamentos, as suas ações. A mente, olha que legal, a mente é uma porta espiritual. O que você foca cresce, o que você nega morre. A mente é uma porta espiritual. Vou repetir. O que você foca cresce. O que você nega morre. Programa sua mente para destruir a mentalidade de um gafanhoto. Essa passagem de Números 13, nós aprendemos também que nós conquistamos na medida da visão que temos. Caleb e Josué tinham uma visão exata de si mesmos. Se viam como homens obedientes à sua liderança, conquistadores, viam além dos obstáculos. Já os demais espias se comparavam com os gafanhotos. Eles diziam: também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E diziam mais: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Aqui era a visão que esses caras tinham deles mesmos. Visão de cativos, visão de pequenos. Se viam como gafanhotos, e o pior, que influenciavam outras pessoas. Gafanhoto infiltrado na igreja. Se você não está vacilando, ele te influencia também. Por isso eles conquistaram aquilo que viram, na medida da visão que tinham de si. Números 14, 20 e 36 não dá mais para ler, mas vocês vão acreditar no que eu estou falando, que está na Bíblia. Depois confere, seus berianos. Ou seja, não conquistaram nada porque se viam como nada. Porque a visão que tinham, olha, isso aqui é forte. A visão que eles não conquistaram nada. Eles não conquistaram absolutamente nada, porque se viam como nada. Isso é forte, gente. Por que nós não conquistamos muitas vezes as coisas? Porque nós enxergamos aquilo como aquilo que nós nos enxergamos. Se eu estou enxergando que eu sou fraco, e eu preciso conquistar algo que tem que ter fortaleza, que tem que ter, atitude, eu não vou enxergar, eu não vou conseguir. Entenda o que eu estou falando. Eles não conquistaram nada porque se viam como nada, porque a visão que tinham, sabe o que? Ofendia a Deus. Eu não sei se vocês estão quietos porque vocês estão impactados. Repete comigo assim, ó. Se eu me enxergo pequeno, eu nunca vou entrar em terra grande. A visão que você tem de você mesmo pode ofender a Deus. Isso porque Ele te fez a imagem e semelhança dEle. E ser aquilo que Ele não nos autoriza, ser aquilo que Ele não nos autoriza, ofende Ele. Já Josué e Caleb tinham uma visão restaurada de si mesmos, e eles proclamavam: eia! Não é nordestino? Eia! Eia! Eia, tchacho! Não está na Bíblia, mas eu coloquei agora. Eia, tchacho! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E continuavam a falar: a terra é boa, ela tem rapadura, ela tem caldo de mocotó, ela manda leite e mel, ela tem piqui, ela tem jabá. Não temas o povo dessa terra, como pão os podemos devorar, pois eles não têm mais amparo. Quem está comigo aí? Cadê os Calebes e Josué? Cadê os gafanhotos? O bichão é grande ali, hein? Vamos. O Fabrício é empolgado, cara. Glória a Deus pela sua vida. Repete comigo assim. Quem confia no que Deus diz sobre ele,
se torne inabalável diante do impossível. Seja livre de toda visão errada que você tem de si mesmo. Você vai herdar a terra que Deus te prometeu. Por isso seja restaurado hoje sobre a sua visão. Eu profetizo isso. Hoje você está aqui porque você está sendo restaurado sobre a sua visão. Hoje você está aqui porque você está tendo, o foco está mudando. O foco está mudando. O cabresto está saindo. Não é visão mais de cabresto, é visão de águia. Visão de águia. Final, como que eu vou ser restaurado da minha visão de mim mesmo? Entendendo e tomando posse de 3 coisas. Primeiro, do que Deus diz que eu sou. Segundo, do que Deus diz que eu tenho. Terceiro, do que Deus diz que eu faço. Quarto, vamos para o 4, né? O que Deus diz que eu sou. Vamos agora proclamar algo, fazer um barulho santo aqui? Vocês estão muito caladinhos? Então fiquem em pé. Nós vamos terminar aqui. Vocês perceberam que os cultos de quarta estão sendo cultos proféticos de proclamas? Qual que é a sua posição agora? Presta atenção. Do que Deus diz que eu sou? Quem diz que eu sou? Quem Deus diz que eu sou? O que Deus diz que eu tenho? O que Deus diz que eu faço? Vamos lá? Está preparado? Enche o fôlego enche o pulmão de fôlego de vida agora. Prepara aí. Nós vamos proclamar a palavra agora. E a palavra, ela liberta, ela restaura, ela restitui, ela cura. Então vamos responder agora? Repete assim: Tito 2,14 diz que eu sou exclusivo do Senhor, puro, zeloso e de boas obras. Efésios 2,10: eu sou feitura de Deus, eu sou obra-prima do Senhor, portanto eu sou belo. 1 Coríntios 6,19: eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Salmo 1,3: eu sou árvore plantada junto a ribeiros, eu dou frutos, e tudo que eu faço, sou bem-aventurado. Daniel 11,32: eu sou forte e ativo, porque eu conheço o meu Deus. 2 Coríntios 5,17: eu sou nova criatura. Romanos 8,37: eu sou vencedor em todas as coisas. Agora, o que Deus diz que eu tenho? Repete para o seu irmão, fala assim: o que Deus diz que nós temos? Agora fala para o mundo espiritual ouvir. 1 João 2,20: eu tenho a unção do santo. 2 Timóteo 1,7: eu tenho um espírito de poder, amor e moderação. Efésios 1,3: eu tenho sido abençoado com toda, mas
com toda sorte de bênçãos. Miqueias 3:8. Eu tenho o poder do Espírito Santo. 1 João 4:4. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Filipenses 4:3. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. 2 Coríntios 2:14. Deus me faz triunfar sempre. Mais uma vez, Deus me faz triunfar sempre. Agora vira para o seu irmão e fala assim: o que Deus diz que eu faço? Apocalipse 12:11. Todo mundo, Apocalipse 12:11. Eu venço o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Mais uma vez, eu venço o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Marcos 16:17. No nome de Jesus, eu expulso demônios, falo em novas línguas, pego em serpentes, imponho as mãos sobre os enfermos e eles são curados. E se eu beber alguma coisa mortífera, não me causará dano algum. Dano algum. Será que você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas, sim, Deus. Grandes coisas estão por vir. E grandes coisas vão acontecer. Mais alto diga: grandes, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Coloca a mão aqui, ó. Fala assim agora: Senhor, eu saio deste lugar nesta noite com a minha visão restaurada e as minhas lentes ampliadas. Eu não sou um gafanhoto. Eu sou um matador de gigante. O Senhor me confiou uma terra para que eu possuísse, Senhor, todas as dificuldades, todas as más circunstâncias que eu ando enfrentando e que eu não enxergava. E que eu não enxergava solução. Hoje, mesmo que eu não enxergue com os meus olhos, mas a minha visão é que não existe nada que o Senhor não possa fazer, porque o Senhor é o Deus da criação. Amplia então, Senhor Jesus, a minha visão, Senhor, que eu tenho a mente de Cristo. As dificuldades, as montanhas, os vales, os desertos serão superados, e eu já enxergo que eu passei do outro lado. Eu já estou do outro lado da linha. Nesta noite eu subo mais um degrau da tua profundidade, daquilo que o Senhor quer na minha vida. Eu não saio daqui como um coitado. Eu não saio daqui como vítima. Eu não saio daqui como um derrotado. Eu saio daqui como um vencedor. Eu saio daqui como um visionário. Eu saio daqui como um administrador. Eu saio daqui como aquele que tem domínio, pois o reino está em mim, o Senhor está em mim. E hoje eu creio que eu recebo mais um selo de avanços na minha vida, no nome de Jesus. E só quem recebe essa palavra glorifica e exalta o Senhor. É como o nosso Deus, e ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. Diga ninguém.
estão. Eu creio. Se você veio aqui para você receber uma oração, aproveita que esse é o momento. Eu quero orar por você. Pode sair, vem aqui. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Sim, e grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vai o estilo. Para os perdidos, tu és a paz dos cansados, tu és ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Mais uma vez, ninguém é como o nosso Deus. Se você crê, diga. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas, grandes coisas estão por vir. E grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Você pode declarar isso para ele? Vamos lá, vamos lá. Eis-me aqui, rendido estou. E eu sou teu e tu és meu.
Meu Deus é caminho no deserto. Pode ser mais alto, pode ser mais alto, vamos lá. Meu Deus é Deus de milagres. Oh, luz na escuridão. Esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Levante as suas mãos para Ele. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu é. me sustenta. Levanta suas mãos, levanta suas mãos. Oh, pronto. Bate palma, isso aí. Quando não sinto, mas tu estás. Estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, Me sustenta. até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Só a igreja diga. Pois tu Me estás sustenta. no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto Pois tu estás. Está. o controle. Pois tu estás. Estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no Meu controle. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos no deserto, luz na escuridão.